Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente mais uma live, agora como um executivo. Eu adoro essas coisas naturais aqui, né? A gente adora fazer live, tá na moda. Pessoal, hoje eu venho aqui falar sobre aquilo que eu tinha falado ontem e a gente não pode perder aquela parte engraçada que é o Brasil achando que as coisas estão normais, mas não estão normal. Pessoal, é lamentável a saída da Ford, todo mundo sabe muito bem disso. O impacto diretamente na nossa economia. Vamos falar de forma séria agora. Vamos falar bem sério sobre isso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma questão que precisa ser bem avaliada essa relação sobre o Brasil. Eu me lembro que um post no ano passado, o Bolsonaro comemorando que tinha saído a L'Oréal, a BMW e uma outra empresa na Argentina, e elas desmentiram, né? Desmentiram o governo, né? Na verdade, empresa lá, Morioka. a L'Oréal era a L'Oréal, a BMW e tinha uma outra empresa. E elas desmentiram o Bolsonaro, né? Porque elas não iam sair da Argentina. Mas por coincidência, olha a ironia do destino, nós tivemos uma empresa nossa, genuinamente, né, praticamente quase brasileira, 102 anos aqui, que saiu para a Argentina. E aí o que você espera de um líder, de um presidente? É que ele vá solucionar o problema para que não possa, porque isso impacta também na imagem negativa do país, que não possa realmente, e de fato acontecer, é uma multinacional saindo, tem a questão da cadeia produtiva, vocês vão já entender. Não, mas o presidente, ele fala lá naquela postagemzinha dele, né? Lamento 5 mil empregos perdidos agora, a empresa não fala, em novembro que falou, né? Ela diz, não fala a verdade, né? Então, ele fala assim, ó, a imprensa agora não fala que em novembro criamos 414 mil empregos. Claro, criaram, com certeza, no final de ano sempre tem a questão de empregos temporários. E aí lamenta que a Ford, né, tenha saído do Brasil, mas falou que ela queria subsídios. Pessoal, para tirar a dúvida bem exata para entendermos, os subsídios são incentivos, né, incentivos fiscais ou até mesmo um auxílio financeiro para promover o desenvolvimento de uma atividade que seja interessante economicamente para a sociedade e um país. Além disso, incentivos fiscais podem ser auxílios financeiros por governo para empresas, entidades ou pessoas em dificuldade financeira. A Ford ela já vinha passando por dificuldades. E aí foi levantado que só ia ser 5 mil empregos. Vocês acreditam que seria só apenas 5 mil empregos? A Ford ela vai dispensar no seu quadro de funcionários 5 mil. Mas ao redor da Ford existe uma coisa chamada cadeia produtiva. E ela impacta diretamente, realmente, todo o complexo industrial. Aquele que produz a borracha, o pneu, a peça, o que vende a concessionário, as pessoas, o mecânico. Cadeia produtiva, empregos diretos e indiretos. O sindicato deixa bem claro que, né, mais de 50 mil empregos serão perdidos. Oi, meu bem, que bom você voltou. Voltamos agora sobre o assunto agora de economia. Economia, finança, né, e gestão. O sindicato hoje falou que 50 mil empregos serão perdidos no Brasil. Não é 5 mil. Você fala 5 mil e o Bolsonaro vem falando, brincando daquela forma, é 5 mil, ó, tá ok. Não, 5 mil é a fábrica. E são bons salários, salários altos. E vai impactar diretamente famílias, 5 mil famílias. Famílias que tem funcionários que têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E quando esse funcionário sair, vai trabalhar onde? Se der uma Ford saiu para ir para a Argentina, por quê? Cara, o Brasil tá horrível demais para uma empresa, e vocês vão já entender. Mas a questão do dinheiro que foi dado, incentivo, mas as cargas tributárias é tão pesada que esses incentivos acabam sumindo. Você tem que entender como funciona a questão dos nossos tributos, é muito pesado para qualquer empresa. E o Brasil já teve um momento que chegou a vender 5 milhões de carros e foi reduzindo. Ano passado vendeu 1 milhão e 900 mil num país de 220 mil habitantes. Isso é um prejuízo para qualquer montadora que se atreva a vir para o Brasil. Há uma desigualdade social gigantesca e um carro, mesmo sendo um serviço, se torna um bem muito longe para quem quer adquiri-lo. Como é que uma montadora ficará aqui? E teve sinais.
A Ford, caminhões que estavam com mais de 50 anos no país, quando desativou, já era para ter levantado um alerta no Ministério da Economia, do presidente. Não. Mas quando as coisas são pegas, fomos pegos de surpresa não. Faltou estratégia. E a revolução industrial, a chamada Revolução 4.0, está aí. Carros elétricos. O Brasil está investindo em qual deles? O que realmente temos de mão de obra qualificada para os futuros carros que estão vindo? Está dizendo quando o Brasil está muito atrasado? Mas o bom é arrumar desculpa. Olha, ano passado, muita gente não lembra, mas a Mercedes-Benz também deixou de produzir carros. Então a Ford não foi a primeira. A Mercedes-Benz. Mas por que a Mercedes-Benz não impactou tanto quanto a Ford? Porque tinha um número menor de funcionários e estava muito pouco tempo no Brasil, desde 2016. Não uma empresa com 102 anos no país, que praticamente construiu o Brasil. Quem não lembra do Harrison Ford? O criador aí da linha de montagem. Só quem vai saber quem é da administração. Porque a gente estuda o Harrison Ford, né? Era o criador da empresa Ford. Harrison Ford, né? Acho que é o nome dele correto. Você que é Ford, sobrenome muito famoso. Mas a gente estuda a cadeia de linha de produção dele. E teve no Brasil com a construção de Brasília, as primeiras rodovias aí sendo abertas. E aí ela teve aquela mudança saindo do Rio Grande do Sul para Camaçari, Bahia. Tem um problema muito sério que o Brasil esquece, que ele depende muito de investimentos estrangeiros. E quando essas empresas chegam aqui, o Brasil quer tratá-las como uma empresa pequena e tenta sufocá-la. Aquelas mais fortes e mais ricas ainda conseguem dar o troco no Brasil. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária. O brasileiro é um dos povos que mais paga imposto. Estou falando de quem paga, não dos grandes que sonegam, né? Verdade. E essa questão também é bom se levantar, é que nossa carga tributária, pessoal, é equivalente a um país de primeiro mundo. E nós vivemos como pessoas de países de primeiro mundo? Qual é o sentido de pagar uma carga tributária tão pesada se a gente não tem essas coisas que seriam dadas aos brasileiros se fosse realmente para nós? A desvalorização do salário mínimo é tão gritante que hoje, para podermos ter uma vida aparentemente normal e não rica, era necessário que o salário mínimo estivesse na casa de 5.340. Porque a inflação está aí, ela veio aumentando. Só que o salário não acompanhou a inflação. Vocês estão lembrando o que aconteceu anos atrás da criação do Plano Real? Moedas desvalorizadas em uma inflação gigantesca e o salário mínimo sem poder acompanhá-la. Estamos vivendo isso. Olha a dificuldade que o brasileiro está tendo de sobreviver. Cortou tudo praticamente para poder ter menos o que comer. E com a pandemia, um desastre econômico, a gente agora se mete numa situação cada vez mais delicada. Tudo isso porque nós não fizemos a reforma tributária, nós não fizemos a reforma administrativa, nós não incentivamos a nossas indústrias, a indústria brasileira está sucateada. Não, e a gente tem problemas bem mais sérios. Veja bem, fábrica da Ford aqui em Horizonte vai desempregar 470 pessoas, que é o que fabrica o troller. A Bahia vai perder 12 mil empregos direto. E o estado, eu estou falando de Camaçari, não é nem Bahia, Camaçari vai perder 12 mil empregos. E o estado da Bahia vai perder 60 mil vagas de emprego, que dá 19,8% de desempregados. Olha, quando o presidente fala que a empresa queria subsídio, que não queria dar porque é imposto e tal, o que levou essa mesma empresa, porque é bem legal que os economistas, principalmente da Band News FM, falaram, a Ford demitiu o Brasil.
Porque ela encerrou suas atividades industrial foi no Brasil. Diferente de empresas que passam dificuldades, e ela está passando dificuldade, mas ela está se reajustando ao mercado, à nova tecnologia. E ela foi com um investimento bem alto, 580 milhões de dólares, para a Argentina. Somos tão incompetentes em relação aos nossos alemães, que estão passando por uma extrema dificuldade, ao ponto do Alberto Fernandes agradecer o presidente também, o Paulo Guedes. Já falei inúmeras vezes, meu povo, quando é que alguém vai me levar a sério? O ministro Paulo Guedes é um dos piores ministros que esse Brasil já teve. Eu considerava o Funaro ruim, né? Uma lista de ministros da economia, que antes era chamado ministro da Fazenda. Porque tinha uns acolá também que foram bons, mas teve uns que foram ruins. Mas é porque eu tenho como Funaro o pior? É porque foi na época que o Brasil quebrou em 87 com o Sarney. Extraordinariamente ele teve nesse enredo aí. Então, os outros eram trocados fáceis. Economias, se sentisse abalos sensíveis, automaticamente já estava sendo trocado um ministro da Economia. Não, mas não está sendo trocado, ele está se mantendo. Esse crescimento V mentiroso que ele inventou, que o Brasil caiu, mas levantou de forma V, todos os especialistas em economia falam que o Brasil vai ter crescimento em K, aonde a ponta dos mais ricos se manterão mais ricos e a dos pobres se manterão mais pobres. Esse é o crescimento K. Manter os luxos dos políticos, porque verba temos, mas os gastos com coisas esdrúxulas, tipo auxílio paletó, né, para parlamentares, é o que acaba com o nosso país, priorizam seus próprios interesses, né? E tem mais aqui, seus próprios interesses e não da população, né? Mas verba tem. E quando vem um programa social, aparece gente falando que vai quebrar o país. Meu povo, o que quebra o país é os gastos com políticos, salários, auxílios altíssimos. Deixem de ser alienados. Não sou eu que estou falando, parece até palavras minhas, né? Mas é da Gleice e ela tem toda a razão. O nosso, quando eu falo reforma administrativa, nós temos um funcionalismo que nós pagamos muito caro. Juízes, desembargador, políticos. Me aponte um pai de cidadão aí, um cidadão, um pai de família, que trabalhe 8 horas, às vezes até 12 horas, ganhe 35 mil reais mensais, com todos os auxílios. Me aponte só esse. Me aponte. O que é que tem de pesado ser um político? O que é que tem de pesado um desembargador, um juiz, um promotor para ter altos salários? Nós estamos falando de salários base dele de 30 a 35 mil, mas com os auxílios ultrapassam 100 mil. Uma pequena parcela desse funcionalismo público se beneficiam. E vejam como é desigual até o funcionalismo público. Enquanto políticos ganham muito bem, e obrigado, fora os desvios, o policial, o bombeiro, o enfermeiro, né, e médicos no serviço público, né, ganham pouco. Até nisso, no funcionalismo público, o nosso país consegue ser extraordinariamente desigual. É por isso que nós não conseguimos resolver o problema da criminalidade. As políticas de assistencialismo que são feitas para atender a população são vistas como, né, despesas que quebram o Brasil. Enquanto a luxúria deles mantém esse gasto gigantesco. É horrível como a gente tem essa dificuldade de discernimento e de entender que não dá mais para ficar do Brasil que dá. O Brasil está no século XXI, na década de 20, caminhando para 30, mas com reflexo do século passado, na década de 60. Não vou nem botar 80. Vou nem botar 80. E a gente tem que entender o porquê que chegamos nessa situação e culpar aqueles que têm culpa e exigir que possa melhorar. A busca por margem operacional e investimento em uma oferta de veículo de alto valor agregado foram as justificativas oficiais da Ford para o fechamento das fábricas brasileiras da marca depois de 100 anos de operação no país. Como informou a montadora, foram encerradas nesta segunda-feira as atividades das fábricas da Ford em Camaçari, Bahia, Taubaté, São Paulo.
A planta da Troller em Horizonte, Ceará, será fechada até o fim de 2021. O mercado brasileiro passa a ser atendido pela produção da Argentina e no Uruguai, além de importações da matriz norte-americana e outros mercados. Mas por quê? O Brasil foi preterido por uma economia mais frágil como a da Argentina. Você está entendendo? A gente vai entender essa questão do imposto. A gente tem que ver que o Brasil, com essa carga tributária sem a reforma administrativa, a gente não consegue lugar para ir para um lugar, um horizonte que a gente possa realmente ter uma solução. A gente entende que a Ford ela está passando por uma remodelagem, o mundo está se modernizando com a questão dos carros elétricos. O mercado brasileiro não é tão atrativo para a venda, né? A produção e a venda de carros. Aí a gente vai ver a quantidade de pessoas desempregadas. Salvador está tentando aí vender a empresa Ford para chinesas que fabricam carros elétricos. Os estados estão se mobilizando. São Paulo teve hoje uma reunião em Taubaté, né, com o prefeito lá em São Paulo, uma reunião com executivos da Ford, estão tentando solucionar o problema. O impacto, pessoal, não será só de 5 mil. Sindicatos já, né, e economista. E se você olhar na cadeia produtiva, é de 50 a 60 mil vagas de empregos perdidas. A pessoa que tem a concessionária que vende esse carro vai fechar. Né? Ou pode ser que compre ele da Argentina ou do Uruguai. A gente tem que ver que custo vai ficar, mas vai reduzir o quadro. As pessoas hoje, né, na matéria da economia, na UOL, as pessoas que compraram esses carros já estão cancelando os pedidos. O impacto é imediato, não era coisa do presidente ficar brincando. Se ele não tinha como solucionar o problema e não saber falar sobre aquela questão que lamenta, porque a fábrica iria mais subsídio, que tinha dado tantos bilhões nos governos anteriores, então nós não iremos mais brigar por nenhuma empresa, os estados e municípios deixarão de lutar para ter empresas, subsídios, incentivos fiscais, para aumentar a linha de produtividade. Maranguape está passando por uma situação parecida. A Dakota, que já teve quase 4 mil funcionários, hoje tem seu quadro reduzido com menos de 750 funcionários. Isso gera desemprego nos municípios da cidade. Tá, tudo bem, o Brasil pode se recuperar e trazer outras, mas as que temos, a gente tem que perder para países não assim, mais fracos economicamente em relação ao Brasil, como a Argentina e o Uruguai. Eu sei que os irmãos precisam de emprego, precisam comprar alimentação, mas será que somos tão incompetentes ao ponto de perder para eles? A gente tem que realmente ficar vendo a falta de gestão desse governo? Como foi dito, né? Os sindicatos, falou no caso de Salvador, 60 mil empregos serão perdidos, essa cadeia produtiva. E aí Fortaleza vai perder até o final do ano 470 vagas de emprego. Eu li sobre essa questão, que me interessa muito, a questão das montadoras chinesas vir para o Brasil. Então 4 montadoras chinesas são candidatas, né, a comprar a fábrica de Ford em Camaçari. E já é um norte. A gente precisa realmente levar isso a sério. Não é que eu não gosto do governo Bolsonaro, que eu vou torcer para que o país perca suas empresas. Não. A gente tem que tomar as rédeas desse negócio e fazer com que o ministro da Economia e o presidente levem a sério. Se foram pegos de surpresas, né, que não foram comunicados, é porque não estavam atentos à situação do Brasil. Não estavam se atentando às dificuldades que as empresas brasileiras que estão passando. Porque mesmo sendo norte-americana, ela estava aqui no Brasil há 102 anos. Era parte do Brasil também. A fábrica de Camaçari, na Bahia, da Ford, né, não deve ter o mesmo destino da antiga localizada em São Bernardo do Campo. Segundo apurou a CNN Brasil Minister, com fontes do mercado, 4 marcas chinesas estariam interessadas em se instalar por lá em Camaçari, aproveitando todo o parque industrial da Ford.
Seria elas a Great Wall Motors, a J.D. Alton, a Jelly e a GEC. O grupo Canoa do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade estaria por trás para trazer algumas dessas marcas para o país. Agora o país que eu falo é o estado de Salvador, que é o que deu o primeiro passo para poder solucionar o problema. Vocês estão entendendo como é que funciona a questão de gestão? Se eu tenho empresas que têm interesses de vir, eu tenho que fazer de tudo para que elas possam ficar instaladas aqui, para geração de emprego e renda. Porém, se eu tenho empresas que querem sair, eu tenho que me preocupar. Ou, em acordos, negociações fazer com que ela permaneça, ou, de forma bem rápida, colocar outra no lugar dela. O Brasil não pode perder postos de emprego. Temos aí quase 15% de uma população desempregada. Não há auxílio emergencial, uma economia fragilizada, nem uma vacina para conter o coronavírus nós não temos. E isso prejudica a economia até que o vírus realmente possa cessar e a gente poder retornar às atividades econômicas e industrial. Vai se levar um tempo. O primeiro semestre de 2021 está totalmente perdido e o segundo semestre totalmente comprometido. E vamos rezar para que o primeiro semestre de 2022 não entre dando solavancos, porque não há gestão. Pessoal, até quando a gente vai ficar dizendo que não está dando certo? Há algo errado. E hoje, essa tentativa do presidente falar e tentar responsabilizar a Ford por um ato falho do governo dele e do governo Michel Temer, e de outros governos, por causa que sinais foram dados, nós não fizemos o dever de casa. Nós não qualificamos os nossos brasileiros. Por isso que ele fala que não há brasileiros capacitados para determinados empregos, pois não há. O Brasil perdeu-se no tempo a questão da inovação tecnológica, da qualificação dos brasileiros. É por isso que realmente a Ford conseguiu ver que na Argentina seria muito melhor do que no Brasil. Não só por questões econômicas, mas também de pessoal qualificado. O investimento foi bom para os argentinos. Poderia ser 580 milhões de dólares vindo para o Brasil? Não. É 5 mil vagas de emprego perdido, o presidente brincando e responsabilizando a Ford. Sendo que, no geral, na cadeia produtiva, serão mais de 60 mil empregos perdidos. Nós iniciamos o ano de 2021 perdendo emprego e não somando emprego. É claro que no começo do ano se espera novos planos estratégicos de planejamentos para poder a gente começar a crescer. Só que o que temos nesse cenário atual é algo incerto. A Ford fechando a sua cadeia produtiva e o Banco do Brasil com mais 5 mil. Então nós não estamos perdendo pouca coisa. São 10 mil diretos, 5 mil da Ford, 5 mil do Banco do Brasil. A cadeia produtiva da própria Ford, né, entre os estados de São Paulo, Bahia e Ceará, juntando tudo, vai dar em torno de 60 mil vagas de emprego perdidas. Aí você leva os 5 mil funcionários, 361 agências do Banco do Brasil fechadas. 5 mil funcionários serão postos para fora. Isto impactará também na economia. A Ford achou realmente melhores condições em ficar no Brasil. Não ficar no Brasil, sim na Argentina, perdão. Porque a nossa carga tributária, aquela questão também da cotação do nosso aço, que os Estados Unidos, eu sempre falei, sempre nos prejudicaram, também impactou na produção de veículos no Brasil. Essa questão do combustível. Então, foi feito errado. E não teve um cuidado com isso. E aí a gente está agora vendo, né, em relação ao que está acontecendo. Eu falei para vocês que a Mercedes tinha saído do Brasil, né? Então não é a primeira empresa que sai no nosso país. A fábrica, inaugurada há apenas 4 anos, era responsável por fazer os modelos classe C e GLA. Apesar do anúncio surpreendente, a decisão já era esperada. Parece que tudo nesse governo, ele diz que foi pego de surpresa, mas as fábricas vêm dando aí, alerta. Fruto de um investimento de 600 milhões de dólares, o complexo tinha capacidade produtiva de 20 mil unidades por ano, mas nunca se aproximou disto. Estamos falando
né, da Mercedes-Benz, que desinstalou a sua produção produtiva no ano passado. Os primeiros indícios de que o fim estava próximo surgiram em 2017. Na época, Philip Schimann, então presidente da empresa, revelou à revista Exame que poderia fechar a fábrica se não houvesse resultados financeiros sustentáveis. Importante lembrar que a fábrica de Iracenalópolis foi construída por conta de políticas vigentes na época, mas no fim do Inova Auto, um programa feito pela Dilma Rousseff para poder impulsionar o nosso setor automobilístico, a produção, que ninguém nem sequer teve outro para substituir, e a demora da aprovação da rota do 2030 prejudicaram empresas como a Mercedes-Benz. Então, note, meus amigos, bem nesse seu caderninho. A Ford não foi a primeira. A Mercedes-Benz saiu do Brasil, deixou de produzir. Ela tinha um objetivo de produzir 20 mil carros anuais e não chegou nem perto disso. A Ford Caminhão já tinha deixado desinstalado, que não compensava. E agora as de carros populares e carros médios, né? Os chamados sedãs médios. Então a gente está fazendo errado mesmo e ninguém está percebendo. O que eu acho a respeito de tudo isso? A gente precisa realmente cobrar do Paulo Guedes, o que eu acho difícil que ele vai sair, um plano econômico, estratégico, para que a gente realmente enfrente a pandemia de forma sem perder empresas e sem perder emprego. A saída da Ford do Brasil deve impactar locadoras de veículos a curto prazo, diz Credit Suisse. Em relatório, o Banco Suíço fala que o impacto da saída da Ford e da Mercedes-Benz do país, né, isso aqui está no site Seu Dinheiro, né, já está falando das duas, vai impactar a questão das locadoras. O Brasil vai demorar a acelerar após a Ford ter tirado suas fábricas do país, segundo o relatório divulgado nesta terça-feira pelo Credit Suisse. A gente já está vendo aí que as coisas não é como foi pintadas por Bolsonaro. Na última segunda-feira, a Ford comunicou ao mercado a intenção de fechar suas 3 fábricas no Brasil, em Camaçari, Taubaté e Horizonte, o que encerrou a produção de automóveis da marca no país. Vale a pena lembrar que a Mercedes-Benz no Brasil, Iracemápolis, São Paulo, que produzia os modelos classe C e GLA. No relatório, o analista do banco de investimento suíço, Regis Cardoso, dá um panorama do impacto da Ford e da Mercedes no Brasil. Dos 1,6 milhões de carros produzidos no país, a Ford foi responsável por 119 mil carros, 7,4%. Mercedes-Benz representou cerca de 0,4%. 6,8 mil carros. Ainda dando panoramas da produção no país, o Credit fala que a produção total de veículos no Brasil em 2019, em um cenário não pandêmico, atingiu 2,95 milhões de carros, o que representa uma taxa de utilização de 58,4%, considerados 5,05 milhões de carros por ano de capacidade atualmente instalada no país. Por conta disso, a saída da Ford deve ter efeitos limitados de médio a longo prazo sobre a disponibilidade de carros no Brasil, já que outras empresas têm capacidades ociosas para atender à demanda. As locadoras sofrerão com isso. O setor de locadoras de veículos deve ser mais afetado pela saída da empresa americana no Brasil. Essa é a economia que vamos enfrentar de 2021. Não é, pessoal? Bom, essa questão também do dia D, da hora H, que virou meme, dia D, hora H, deixa a gente mais preocupado. E também agora essa questão do... Teve um assessor aí do Bolsonaro que chamou a Coronavac Xing Ling, né? Xing Ling, porque ela deu aí uma eficácia de 50,58%. Mas dentro daquilo aceitável. Independente aí de qual fabricante dessas vacinas,
da Pfizer, da Johnson, da Oxford, da Corona, né, da Coronavac, né, que é da Sinovac, né, Sinovac, se não me engano. Independente de que laboratório seja, o Brasil vai precisar realmente de uma vacina para colocar a economia nos eixos, pessoal. Porque se não colocar, se não for para frente, nós iremos ter solavancos econômicos do ano de 2021. Empregos perdidos. Você acha que o Ministério da Economia, o Paulo Guedes e sua equipe estão normais? Não, estão batendo cabeça que barata tonta. Só quem está despreocupado é o presidente, porque não entende disso. Ele sempre falou que não entendia de economia, mas quem tem um pouco de noção já está começando a ver que o negócio aí, ó, já está dando problemas. Já está fugindo daquilo que realmente foi planejado. Vocês lembram que na campanha de 2018 venderam uma ideia de que se Bolsonaro ganhasse a eleição, o Brasil não ia melhorar economicamente? E aí, melhorou? Vamos ser sinceros. Gás na altura, combustível alto, inflação, a nossa cesta básica disparou, né? Que é a chamada inflação dos alimentos, perca de fábricas para outros países, taxa de mais de 14% de desempregado, aí a moeda brasileira foi a mais desvalorizada no mundo e ainda estamos enfrentando uma crise sanitária que não temos sequer, não é, nenhuma data exata para a vacinação. O dia D e a hora H, só Deus sabe quando é que vai ser tudo isso. Bom, pessoal, no mais eu me despeço por aqui. Eu gostei de falar sobre isso, né? Sobre essa questão aqui que a gente precisa apontar. Independente de oposição ou situação, estamos falando sobre empregos, né? Pais e mães de famílias que vão passar dificuldades e de forma estratégica e econômica o país deixa de crescer com percas de empresas, ou por elas quebrarem ou por elas mudarem de outro, né, de um país para o outro. Investimentos é algo que faz crescer no país, mas temos também que investir tanto na questão do aprimoramento, na qualificação, na educação, né? O Brasil está atrasado em relação a outros países que já estão visando aí a famosa revolução da indústria 4.0. Então, por mais que o governo tente inventar balela com mentiras dizendo que é só 5 milzinho aqui, não vai, que é porque ela queria mais subsídio. Não, na verdade é que dentro dos planos de remodelização e de crescimento estratégico dos carros eletrizados, o Brasil não era um bom lugar para a Ford investir. E dinheiro eles tinham, porque saiu daqui levando 580 milhões de dólares de investimento para a Argentina. E aí, meu irmão, isso não dá para perdoar. Tem que ter uma boa explicação. O porquê que esse dinheiro não foi direcionado para o país e por que a própria Ford não teve interesse de continuar sua produção no país. No mais, eu me despeço por aqui, pessoal. Foi um prazer. A gente se encontra na próxima.